né? O deputado anterior falou que havia um conluio entre Ministério Público, Sérgio Moro, para a condenação. Calma aí. Então esse conluio foi até o TRF também. Porque vale lembrar, no caso do Triplex, a condenação do Moro, que inclusive pegou leve, na minha opinião, foi de 8 anos apenas para o Lula. Os advogados do Lula recorreram, foi à segunda instância, e aí o que aconteceu? Pioraram a pena para 12 anos. Recorreram ao STJ, não conseguiram anular. Recorreram ao STF no primeiro momento também, incidentalmente, nada de errado. Agora, milagrosamente, né, às vésperas quase da eleição, pouco tempo antes da eleição, Lula foi solto, tornado elegível, e tivemos as eleições daquela maneira, né? Jair Bolsonaro não podia usar as imagens do 7 de setembro, não podia usar as imagens da Inglaterra, do enterro da Rainha Elizabeth, foi o primeiro que não pôde utilizar as imagens dele discursando na ONU, não poderia, inclusive, qualificar o Lula, quando o mesmo tribunal dizia que Lula, a sua campanha, poderia qualificar o presidente Bolsonaro com adjetivos que eu não vou aqui repetir, além do que... Quem tem medo de estar... Eu nunca vi alguém meter tanto medo em determinados agentes públicos como esse cidadão. Teve que fugir do país, botar Interpol, proibido dele de falar. Finalmente ele teve a oportunidade de ser ouvido. Recentemente, agora que trocou o judiciário responsável pela causa. Só agora. É bom lembrar quantos anos ele foi impedido de ser ouvido. Eu não conheço o relato do judiciário brasileiro onde alguém foi impedido de ser testemunha, apesar de ter sido nominado como tal em várias ocasiões. Ele tinha, em tempo de redes sociais, como é que chama? Exclusão? Não, é... Cancelamento. Cancelamento. Ele foi cancelado do judiciário. Tacla Duran foi cancelado do judiciário. Ele não podia ser ouvido como réu, como testemunha, como nada. Tentaram prendê-lo no exterior. Se pudesse, botava... Lembra na época da escravidão que botava uma ferramenta metálica? Tinha até um nome, Orlando, que eu esqueci. Era tipo uma mordaça, mas era para impedir o escravo de falar. Se pudessem, iam condená-lo a ter que portar uma ferramenta daquela natureza. Nós estamos aqui aprovando, com Vossas Excelências, convite para todos os ministros, para todas as autoridades. Eu acho salutar que a gente ouça, eu não tenho nada contra, eu faço questão, inclusive, de subscrever e participar de ouvir os nossos ministros. Eu quero, Boulos, ouvir os nossos ministros, que eles têm o que falar, eles têm o que mostrar o que estão fazendo, eles têm políticas públicas que estão sendo reconstruídas depois da grande destruição nacional dos últimos anos. Então eu quero ouvir, sejam eles membros dos 3 poderes. Repito, essa comissão tem a atribuição, sim, de ouvir, de questionar, de se debruçar sobre questões relacionadas ao Executivo, ao Judiciário, ao Legislativo, nas 3 esferas de governo. Agora, é bom lembrar, gente, inclusive, que não é novidade o que o senhor Tacla Duran está falando, porque a Vaza Jato, ela desnudou os crimes dos operadores da Lava Jato. Desnudou com gravações dos próprios atores que burlaram as leis, burlaram as normas do judiciário. Não sou eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo são os próprios que rasgaram as regras do judiciário, que destruíram a indústria da construção civil nesse país, que destruíram a indústria da construção naval, que destruíram a cadeia de petróleo e gás, entregaram a riqueza nacional. Qualquer país do mundo, presidenta, crime dessa natureza são crimes de traição. Não são só crimes econômicos ou políticos, são crimes de traição. E fazem parte das condenações mais graves que uma nação. Eu queria pensar na minha cabeça, vamos pegar os Estados Unidos, que são idolatrados. Se alguém nos Estados Unidos montasse uma operação que levasse à bancarrota as principais indústrias de construção naval, de construção civil, que entregasse as maiores riquezas do país para operadores estrangeiros, esse cidadão ia fazer o quê? Essa parte é traição. E eu quero narrar aqui, presidente, uma situação que essa comissão viveu. Essa comissão viveu. Eu participo dessa comissão desde 2015. E tive a oportunidade, no auge da Lava Jato,
no tempo que esses operadores do direito que rasgaram as normas judiciárias, que rasgaram os direitos das pessoas, que destruíram a economia nacional, prosperavam, que eram endeusados, essa comissão montou uma visita técnica ao National Audit Office, que é como se fosse um TCU do Reino Unido. Essa comissão, e eu tive a oportunidade de participar junto com outros parlamentares, a maioria da comissão endeusava a Lava Jato. E achavam que chegando lá no NAU, iam encontrar, né, uma matriz europeia combatendo a corrupção e esperavam chegar lá e encontrar quem corroborasse os projetos de destruição da economia brasileira. Chegamos lá e o presidente do NAU nos recebeu e disse: antes que vocês perguntem qualquer coisa sobre como é que funciona a operação deste órgão, eu quero perguntar a vocês, parlamentares brasileiros, como é que vocês permitiram que, sob o nome de combater a corrupção, fosse destruída a economia brasileira e seus cargos-chefes, fosse destruída a indústria naval, a construção civil, fosse entregue às riquezas nacionais. E ele relatou, presidenta, nós estamos há 5 anos dentro da Rolls-Royce, que é a maior automotiva daquele país. Já teve pessoas afastadas, já teve diretores presos, já teve dirigentes condenados, mas não perdeu um contrato. Não demitiu um trabalhador, não deixou de produzir. Como é que vocês permitem, se nós tivéssemos feito com a Rolls-Royce, que vocês fizeram com a indústria da construção civil brasileira, nenhum de nós estava aqui presente hoje para receber vocês. Discurso do principal responsável pelo maior órgão de controle do Reino Unido.